1, versículos de 1 a 11, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era cumprido. Grande aos Deus, mais uma vez nós rogamos ao Senhor: fala conosco sobre a tua palavra, dá-nos o entendimento segundo a tua verdade, para que compreendamos e vivamos a tua palavra para a glória do teu nome. Sustenta as nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. O meu tutor, irmãos, sempre em suas falas contra o trabalho cristão, dizia o seguinte: quem quer trabalhar encontra um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Eu vou repetir: quem quer trabalhar encontra um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Eu acredito que ele tinha razão quanto a esse pensamento, pois para trabalhar é preciso encontrar uma forma de começar. Mas quando nós não queremos envolver, basta uma desculpa e pronto. E vida nesta igreja de Cristo é assim. Nós temos uma desculpa para não trabalhar. Acabamos com qualquer possibilidade de execução do trabalho. A preocupação que leva o homem a trabalhar para Deus é o enredo da mensagem de hoje. É interesse. Interesse. É isso que nós vamos ver então, durante esse período com o livro de Neemias. Algumas teses. E a primeira de hoje é: preocupação gera posturas. Todo cristão envolvido que se preocupa com a obra do Senhor, ele tem posturas em relação ao trabalho cristão. É sempre bom lembrarmos que tipo de gênero literário estamos lidando quando a gente estuda um livro. E aqui nós estudamos uma narrativa, tá? E o conceito de narrativa no Antigo Testamento é mostrar que Deus operando em sua criação e entre o seu povo. Esse sempre será um conceito máximo nas narrativas dentro do Antigo Testamento. Deus operando entre o seu povo. Ele cria e ele opera entre o seu povo. Ok? As narrativas sempre vão glorificar a Deus, nunca o homem, sempre a Deus. As narrativas sempre vão ajudar-nos a entender o melhor e dar o devido valor a ele. Toda narrativa vai nos dar essa noção de quem é Deus, de que ele opera, de
que Ele nos ajuda e de que Ele deve ser glorificado e que a sua providência e a sua proteção está sobre nós. Sempre terá esse pano nelas. Ao mesmo tempo também elas vão nos fornecer ilustrações de muitas outras lições que são importantes para as nossas vidas. Então não apenas elas reforçam esse conceito principal de quem é Deus, de como Ele opera, de que Ele atua, de que Ele se preocupa, de que Ele coopera com o homem, de que Ele atua na vida do homem, que Ele governa soberanamente, mas também nos dá lições importantes em segundo lugar, ou no segundo momento. E o livro de Neemias então nos narra a reconstrução dos muros de Jerusalém, feitos por este homem e seus compatriotas, Neemias e os demais que estavam ali. Os muros, irmãos, eram uma absoluta necessidade para toda a cidade dos judeus. Sem elas, ou sem eles, as comunidades estavam expostas a ataques constantes das tribos vizinhas. É interessante você perceber isso no livro de Neemias. Lá no capítulo 3 a 5 a gente vai ver isso, que as tribos vizinhos queriam sempre entrar e saquear, né? Sempre quando eles tinham um exército mais forte, eles faziam isso. Então muros eram erguidos para proteção do povo, tá? Uma vez acabado o exílio, muitos judeus voltaram à sua terra. Exílio porque eles foram levados para uma terra distante da deles, diferente da deles, de cultura diferente, como é Babilônia, né? E outros que eles foram expostos a outras culturas. E uma tarefa das mais urgentes aqui agora, ao retornar para lá, era a construção dos muros. Precisavam construir, porque precisavam ter proteção para a cidade de novo. E nós iremos então explorar os versículos do capítulo 1, e esses versículos então vão nos evidenciar esse cenário trágico que nós estamos aqui já começando a construir. E Neemias então queria saber qual era esse cenário. Ele pergunta para alguém que volta, né, de lá, e fala: me conta como é que está Jerusalém, como é que estão os nossos irmãos e como é que está o cenário lá. E Hananias, no versículo de número 2, Hanani tem essa incumbência de relatar então para Neemias como é que estava a situação. E a partir da pergunta que Neemias fez, é que nós temos todo o desenrolar da narrativa, né? E percebe, então vamos pensar nessa tese, né? Preocupação gera posturas. A primeira postura que nós vemos que um homem que está diante de Deus, do povo, deve ter, e aí liderança tem que ter sempre, é se envolver o necessário para a situação, né? Quem era o Neemias? Em rápidas palavras, Neemias, irmãos, era o copeiro do rei Artaxerxes Longimanus. Essa posição era muito importante. Ser copeiro é diferente do copeiro que nós temos a dimensão hoje do cara de hotel, né? Que arruma um hotel. O copeiro aqui era uma figura diferente. Precisava ser um homem culto. Neemias era um homem culto, honesto, e que inspirasse a confiança do rei, pois o rei constantemente o consultava quando era necessário. Uma espécie de conselheiro também do rei, certo? Então Neemias não era um simples copeiro que arrumava as roupas do rei. Homem culto, capaz, e que o rei constantemente tomava conhecimento com ele. Neemias era alguém que possuía um cargo importante e que não fora dado por ele, vindo de Deus, por acaso. Certamente Deus tinha uma missão para este homem, assim como ele teve para outros na história. Deus colocou Neemias em Suzã porque ele desejava realizar uma obra. E Deus, quando faz isso, ele prepara os seus servos e ele os coloca no lugar certo, na hora certa. Ninguém está no lugar errado, ninguém está em lugar errado. Cada um está no lugar para um propósito. Lendo as Escrituras, eu sempre tenho essa consciência. Até Judas. Lembra quando eu brinquei sobre Judas? Judas estava na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa errada, mas estava ali, foi imposto ali.
e no fim das contas aquela coisa errada se tornou uma coisa certa, porque pela morte de Jesus é que nós somos salvos. Ninguém está errado em lugar, cada um está no lugar na hora certa, no momento certo, e tem tempo determinado por Deus para cumprir determinada obra. Tá? E Neemias se encontrou com Hanani aqui. Nesse encontro ele demonstra sua preocupação com o povo e pergunta ao amigo como estava a situação da cidade. Nessa conversa podemos ver a mão providencial de Deus. O que levou Neemias a perguntar sobre o povo que restava em Jerusalém? O que levou? A resposta é que Neemias era um escolhido por Deus para se envolver com aquela situação. Ele foi chamado por Deus para fazer aquela pergunta. Neemias queria saber o que se passava em Jerusalém com os judeus, pois já era um homem atencioso. Sua atenção era tanto que ele queria se envolver, mesmo que isso fosse doloroso e desgastante e que exigisse responsabilidade. Quando nos preocupamos de verdade com as pessoas, irmãos, querendo saber o que se passa com elas, por mais doloroso que isso seja para nós, não podemos fechar os olhos para os fatos que acontecem com as pessoas à nossa volta. Isso não vai fazer com as pessoas com que elas desapareçam. Então, fechar os olhos para a situação dos outros é o primeiro passo em direção a consequências trágicas. Por isso que você está aqui nessa noite, tenha convicção, não se faz cristianismo com uma pessoa só. Não se ergue igrejas com apenas um pastor trabalhando. Essa é uma mentalidade equivocada que a gente tem hoje nos shows deles. Como se tudo dependesse daquela estrela central. A única estrela central que nós temos chama-se Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. Igrejas são erguidas por membros que se envolvem com a obra, que se interessam. Você que está aqui nessa noite, lembre-se. Você quer edificar a igreja Visão Progresso, independente do pastor que está aqui na frente, você é o instrumento de Deus para isso. Fuja da sua situação. Um outro exemplo, que é a preocupação aqui, que gera postura, é se envolver necessário para se afligir e orar diante de Deus. Aquilo que leva as pessoas a rir ou chorar indica com frequência como é o seu caráter. As pessoas que riem dos erros e desgraças dos outros, ou que choram por causa da decepções pessoais insignificantes, são desprovidos de cultura ou de caráter, possivelmente de ambos. Sou um autor que eu gosto, que fez essa afirmação, chama Warren Christie. Vale a pena ler os materiais dele sobre o assunto. Casa de Neemias. Quando Deus coloca um peso em nosso coração, não devemos tentar escapar, pois se o fizermos, perderemos a bênção que Ele tem reservado para nós. Neemias mostrou semelhança a Jesus em sua disposição de compartilhar o fardo que oprimia a outros. As injúrias dos que o trajam caem sobre mim. Neemias não somente se compadeceu dos seus compatriotas, como dependeu de Deus para resolver a situação deles. Orar é postura de quem manifesta sua dependência de Deus. Orar é postura de quem manifesta a dependência de Deus. Neemias era um homem de fé. Ele sabia que somente Deus podia ajudá-lo a realizar o trabalho com o qual ele havia sido chamado. Um escritor escocês chamado George MacDonald, não MacDonald, nossa não, George MacDonald, falando sobre quando o homem não quer ter dependência de Deus, ele diz as seguintes palavras: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, fracassa miseravelmente, ou é ainda mais miseravelmente bem sucedido. Vou repetir: tudo aquilo que o homem faz sem Deus, fracassa miseravelmente, ou é ainda mais miseravelmente bem sucedido. Seja um fracasso, seja um sucesso, sem Deus sempre será. Resumo a conversa. Neemias foi bem sucedido porque dependeu de Deus. A oração de Neemias manifesta algumas características de dependência. Primeiro, a oração dele declara louvores a Deus. Tá? Quando Neemias usa os dois nomes de Deus em sua oração, ele está expressando quem era de
fato, a quem de fato ele dirigia a oração. Nós temos aí nesse texto, no hebraico, Elohim e Yahvé, que são usados por Neemias e indicam algumas coisas. Primeiro, que Deus é poderoso acima de todas as coisas e governa todas as coisas. Mas também Yahvé quer dizer que Deus é um Deus de perto, que Ele se preocupa com o seu povo, que cumpre com sua aliança. É Deus que promete abençoar Israel em sua palavra. Então nós temos aqui um Deus que transcende, nós temos aqui um Deus que emana. Os dois conceitos costumeiramente reproduzidos por aí: transcendência e imanência. Transcendência está além, Ele é soberano, Ele governa, Ele rege todas as coisas, mas Ele fica só lá. Ele também emana, Ele está presente, Ele está com a gente, Ele caminha conosco, Ele sustenta as nossas vidas. Elohim e Yahvé. Ele ora, Ele dá louvores a esse Deus que transcende, que está acima de nós, que é poderoso para nos sustentar e cumprir as suas obras, mas também é um Deus de perto, que ampara o seu povo, que o socorre sempre que esse povo clamaria. Se estivermos em grandes aflições e prestes a iniciar uma grande obra, precisamos de grande poder, de grande bondade, de um Deus grande. E é sempre esse mente, irmãos. A Igreja Precisando de Progresso está caminhando nesse rumo. O nosso Deus é forte e poderoso para nos capacitar a lidar com os desafios que temos adiante, como igreja. Sempre teremos isso. Outra característica da oração de Neemias é a oração de confissão de pecados. Deus prometeu abençoar, mas também prometeu disciplinar caso o povo pecasse. E o fez. No entanto, se o povo se arrependesse e voltasse a Deus, Deus os perdoaria, diz Deuteronômio 30. Foi amparado sobre essa promessa que Neemias se dirigiu a Deus para orar, por ele e pela nação. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo e os seus ouvidos também abertos para a oração desse povo. Observe que Neemias usou o pronome nós e não eles quando ele vai orar. Ele diz: nós pecamos, nós erramos. Liderança precisa se comprometer. Todo cristão tem que se comprometer com a obra. Ele não pode pensar que o pecado dos outros é dos outros, não interfere na vida dele. Interfere sim, Deus. É por isso que a nossa nação tem padecido. Que a gente acha que o que o outro faz não nos interessa, não nos importa, não nos atinge sim. Teria sido fácil para ele olhar para trás e por causa de ter passados pela miséria que eles estavam passando naquele momento. Mas Neemias fez uma introspecção e culpou a si mesmo e disse: olha, nós pecamos, agimos de modo extremamente corrupto diante do Senhor. Pecado de um interfere na vida do outro. Basta nos lembrar do pecado de Acã. Lembra do Acã que rouba a capa, esconde Deus, então pune todo o povo por causa dele? Está lá na Bíblia. Se você dá uma lida lá no período histórico ali de Josué, você vai ver isso. Acã rouba a capa e mais alguns utensílios e guarda lá. Deus pune todo Israel, porque eles falaram: não era para vocês terem feito isso. E alguém dentre vocês fez isso. Um homem trouxe miséria para todo o povo. Então, os nossos pecados, quando não são tratados, interferem em toda a vida da nossa comunidade, do nosso povo. Por isso que estamos como estamos no Brasil. Sendo assim, irmãos, o seu pecado afeta toda a igreja, o meu pecado afeta toda a igreja. Precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diante de Deus. Como saber se Deus perdoa? Basta olharmos para a sua palavra, ela é a base para isso. Eu digo que vocês confessei o meu pecado. Feliz é o homem que abandona as suas iniquidades. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus tem bênçãos para as nossas vidas quando nós não escondemos o pecado. Uma liderança sadia, ela tem que ter consciência disso. Os seus pecados devem estar sempre diante do Senhor e tratados. E o povo deve saber sempre disso. Os seus pecados interferem na vida espiritual da sua liderança, da sua igreja, do seu e da sua cidade. Terceira característica da oração de Neemias é que é uma oração que expressava confiança. Neemias confiava no poder de Deus.
Este conhece as necessidades. Neemias sabia que não tinha forças para reconstruir Jerusalém sozinho, mas acreditava no Deus poderoso. Mas você se olha, né? Fala, pastor, eu não posso, não dou conta, eu sou fraco, não tenho condições para isso. Ei, você não, mas Deus tem. E Deus pode usar a sua vida. Neemias confiava na fidelidade de Deus. Ele diz: estes ainda são os teus servos e o teu povo. Ao trazer esse povo para a Babilônia, para destruir Jerusalém, levar o povo cativo, Deus aplicou uma disciplina dolorosa, mas não abandonou o povo. Não abandonou. Ainda era o seu povo, eram os seus servos. Foi Deus que libertou o povo do Egito. É o mesmo Deus que liberta o povo da Babilônia. Esse mesmo Deus ajudá-los a reconstruir Jerusalém. Neemias se apoia nisso e confia nisso. Neemias confiava em Deus. E ele sabia que Deus levantaria outros para ajudá-lo. A igreja é assim, irmãos. Nós temos que ter em mente que Deus nos chamou para desempenhar. Uma boa hora para vocês começarem a pensar é essa, da agora para frente. Deus precisa erguê-los para trabalhar para a igreja Visão do Progresso. Vocês precisam trabalhar. Ah, pastor, mas eu não dou conta. Irmão, confie em Deus. Confie em Deus. Ah, pastor, minha vida já está bagunçada. Confessa os seus pecados. Conserta. Abandona os seus pecados. O cristianismo precisa mudar. Dá para continuar do jeito que está. Você está travado. É possível. Nós ouvimos pregações constantemente. Pelo feedback que vocês me dão, ou eu sou muito ruim, vocês me enrolam, ou eu consigo expor o texto para mostrar a vocês claramente o que vocês têm que fazer. Está na hora. O que tem que fazer? Terceiro e último exemplo entre preocupações que gera postura deve ser se envolver o necessário para ir ao trabalho pela causa. Vou repetir. Preocupação que gera posturas é se envolver o necessário para ir ao trabalho pela causa. Alguém afirmou com razão que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Orar não é realizar a sua vontade lá no céu, não é mudar os planos eternos e duradouros do Senhor, inabaláveis e imutáveis, mas é causar a mudança e ser feita a vontade do Senhor nesta terra. Porém, a fim de que a sua vontade se cumpra na terra, ele precisa de pessoas dispostas a serem usadas por ele. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. Deus é poderoso para fazer tudo isso? É. Mas o seu poder opera em nós. Em você. Para que Deus responda às orações, devemos começar a deixar que opere em nossas vidas, na vida daquele que está orando. Trabalhe em nós, por meio de nós, para nos ajudar a ver as nossas orações serem respondidas. Esse deve ser um conselho para nós. Enquanto Neemias orava, o peso que sentia por Jerusalém em seu coração tornava-se cada vez maior, e sua visão do que precisava ser feito ficava cada vez mais clara. A verdadeira oração, irmãos, mantém o equilíbrio entre o nosso coração e a nossa mente. Eu não consigo compreender por que as pessoas acham que orar é uma coisa meramente do campo espiritual, do campo irracional, não se atrela à nossa mente. Não consigo entender isso. Talvez seja por isso que nós somos tão desesperados. Talvez seja por isso que nós desconfiamos tanto do Senhor Deus e confiamos tanto na nossa capacidade.
nós relegamos a oração a um nível onde ela não toca na nossa mente. Falamos palavras soltas ao vento, como se elas fossem por aí, andando fortuitamente, gratuitamente. Já dizia minha professora de escola dominical, quando era da mãe do Miguel, quando você ora dessa maneira, sua oração bate no teto e cai no chão. Nossa. Mas a gente tem esse desequilíbrio de achar que nossas orações devem ser descomprometidas com a nossa mente. Por isso que nós não temos disposição. Por isso que quando nós somos confrontados a se envolver com a obra do Senhor, a gente fala, não, pastor, não. Procura o teu irmão. Aí, é a sua igreja. É a sua igreja. Quando oramos ao Senhor, né, Ele nos diz o que fazer, quando fazer e como fazer, sendo que tudo é importante para que a vontade dele se cumpra neste mundo. Vou repetir. Quando oramos, o Senhor nos diz o que fazer, quando fazer e como fazer, sendo que tudo é importante para que a sua vontade se cumpra neste mundo. Neemias planejou oferecer-se para ir a Jerusalém, supervisionar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. E não orando, pedindo a Deus que enviasse outra pessoa. Oh Deus, eu até sei da necessidade, Hanan expôs tudo isso aqui, mas envia o fulano lá, porque ele é melhor e mais capacitado. Fez isso. Ei, eu estou aqui. Eu não aguento, me falta preparo, Senhor. Eu sou só um copeiro. A tarefa lá precisa de um engenheiro, precisa de um cara, um mestre de obras que consiga organizar aquele negócio lá. Eu não posso, eu sou só um copeiro, eu sou só alguém que dá conselhos e orienta. Não. Ele falou, eu vou me envolver. Ele fez como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O copeiro sabia que teria que pedir ao rei para se ausentar. Ele sabia que a palavra de um rei naquele tempo significava vida ou morte. Mas Neemias tinha diante de si a prova de fé. Então ele sabia que seu Deus era o grande Deus que o ajudaria até o fim. Neemias teria que se sacrificar o seu conforto, sua segurança, pelos impostos de uma cidade em ruína, perigosa. Ele ia deixar um lugar de luxo para um lugar que havia descontos. Ele deixaria um lugar de prestígio para lidar com a zombaria e com a maledicência. Neemias deixou para trás o sossego do palácio e tomara sobre si a difícil incumbência de encorajar o povo abatido e concluir a tarefa quase impossível. Cenário trágico, né? Complicado. E eu posso dizer com todas as palavras: é difícil. Deus ainda está procurando pessoas que se importam, pessoas como Neemias. Eu queria despertar nessa noite com oração. Eu queria que você saísse aqui nessa noite pensativo nisso. Você está querendo por quê? Deus chamou para ser cristão para quê? Para você ser apenas ouvinte? Para que Deus chamou? Qual é o cenário que está diante dos seus olhos? Volto a fala do meu doutor lá nisso. Quem quer trabalhar encontra um jeito. Quem não quer ver para desculpa. Ele fez na mente. Pense sempre nisso. Eu creio que Neemias buscou a forma de trabalhar. Ou seja, ele encontrou um jeito diante do grande desafio que ele teria pela frente. O meu anseio é que você faça o mesmo, Neemias. Encontre um jeito para desenvolver a obra do Senhor aqui nesse lugar. Deixe-me aplicar isso na sua vida. Primeiro, você que está aqui nessa noite, você precisa ser como Neemias, irmãos. Você precisa buscar a verdade, até mesmo quando a situação não seja melhor. Você precisa se envolver. Sua preocupação deve ser verdadeira. Deve ser vazia daquela curiosidade desocupada. Isso é uma coisa que me desanima quando as pessoas perguntam para você as coisas, se você sabe, elas não têm nenhum interesse naquilo. Eu seleciono muito os meus grupos de conversa por causa disso. Pouco nós somos interessados realmente naquilo. Você é homem, mulher e jovem, presbiterianos que estão aqui.
Você deve cumprir com a missão que Deus colocou em suas mãos. Comece orando. Não é presbiteriano de adultos, você não está a rolar nessa igreja adulta. Avalie e veja o que Deus quer de você. Se você está aqui só para me ouvir todo dia. Muita coisa para ser feita, ou não. Muita coisa para ser desenvolvida nesse bairro, nessa cidade. Não sou eu que vou fazer isso sozinho. Não posso. Faça essa oração com fé e tenha interesse em se comprometer. Por último, ser crente da IPP, todos vocês, Deus nos chamou para reconstruir a vida de pessoas que estão destruídas pelo pecado. Aí uma missão para nós. Nós não temos muros para reconstruir, nós temos vidas para reconstruir. Você está entendendo? Deus nos chamou para reconstruirmos vidas. Tem muita gente aí desconstruída. Deus nos chamou para ser criador. Eu tenho certeza que no seu raio de convivência, você deve ter 2 ou 3 pessoas que você vê que as vidas deles estão assoladas, destruídas. Aí, 2 ou 3 números para você reconstruir. Trabalhar. Deus nos ajude. Deus nos fortaleça a completar a missão. Líderes. Pessoas chamadas para trabalhar e servir ao Senhor. No mínimo, devem ter tais posturas. Se não temos, não elejam eles presbíteros, não elejam eles diáconos, e não os escolham para serem pastores, nem para serem professores de escola dominical, nem para coordenar grupo de discipulado, nem para serem evangelistas. Essas posturas são essenciais e básicas para a liderança. Se ele não tem ainda, olhe para que Deus os dê e os chegue. Vamos colocar de pé? Vamos orar?